Capítulo 5. Influência da harmonia conjugal sobre o comportamento da criança. Um problema. O fato de a criança depender de uma autoridade dupla, a do pai e a da mãe, parece à primeira vista complicar inutilmente o problema da educação. Não seria mais simples se uma só autoridade presidisse aos destinos do educando? As duas pessoas encarregadas de uma responsabilidade comum não irão porventura empregar métodos contraditórios? Quando uma quiser castigar, não estará a outra propensa a perdoar? As ordens de uma não irão contradizer as da outra? Acrescente-se a isso que o amor próprio vai interferir e incitar cada um a defender suas posições, sem se preocupar com o verdadeiro bem da criança. É assim que as coisas se passam nas famílias desunidas. Felizmente, o desentendimento dos pais, embora frequente, nem por isso deixa de ser um fato anormal e contra a natureza. Na maioria dos casos, o desejo de bem educarem o filho tende a reduzir ao mínimo a desarmonia. Para compreendermos o papel respectivo do pai e da mãe, bem como o benefício que deve resultar dessa dualidade, deveremos considerar os casos normais, isto é, o dos pais que devotam ao filho a mesma afeição e procuram na união dos corações e no desinteresse pessoal os meios de bem orientarem sua influência educativa. Vantagens da dualidade. A estes, a dualidade das pessoas traz esclarecimentos e auxílios que eles jamais teriam conhecidos sozinhos. Não se pode esquecer que a criança é um mistério difícil de decifrar. Sua índole, suas tendências não são fáceis de discernirem-se. Suas reações diante das atitudes do adulto precisam ser examinadas de perto. Eis porque os que estão encarregados de educá-la têm necessidade de verificar a cada instante sua maneira de ver e o valor dos meios educacionais empregados. Do contrário, correriam o risco de se enganarem sem que disso se apercebessem. A educação só será completa se resultar na harmonia das faculdades, tanto as da vontade como as da consciência, da sensibilidade como da inteligência, do coração como da razão. Para isto, importa que se estabeleça uma estreita colaboração entre a influência feminina e a masculina, e que os dois temperamentos exerçam em conjunto sua ação e autoridade. É assim que o pai verificará e modificará seus julgamentos em contato com os da mãe, que esta levará em consideração o modo de ver do pai, e adaptando-se progressivamente às verdadeiras necessidades do filho, as duas autoridades completar-se-ão, corrigindo-se mutuamente, e a educação resultará mais harmoniosa e equilibrada. Para que os pais conciliem suas divergências de vista, não se trata da abdicação de um diante das exigências do outro, mas que ambos estejam resolvidos a jamais tomarem uma decisão grave concernente à educação sem se terem consultado. Um ponto capital é o acordo dos dois sobre o ideal que visa-se a depositar no coração da criança. Em vez de se deixarem influenciar pela ignorância ou pelo orgulho que os induz a darem-se sempre razão, mesmo contra a evidência, que eles procurem juntos os melhores métodos a serem aplicados, levando em consideração a natureza, o temperamento e as disposições do filho. Influência masculina e feminina. Por serem de compleição diferente, o homem e a mulher não veem o filho com os mesmos olhos. Ele o vê através de sua masculinidade, ela através de sua feminilidade. Entretanto, essa divergência não é um mal, pois traz como resultado não somente um conhecimento mais completo e aprofundado da criança, como também uma espécie de combinação de influências. Permite ao homem descobrir os métodos que tornarão o educando mais forte, mais corajoso e mais empreendedor. A mulher, os que nele despertarão as delicadezas do sentimento. Tomemos um exemplo. O filho é obrigado a um esforço penoso. A mãe é inclinada a proporcionar-lhe o auxílio de sua sensibilidade feminina. O pai, o da força que comanda. Se a mãe fosse sozinha, correria o risco de enfraquecer a vontade. Se fosse só o pai, talvez quebrasse os impulsos delicados da sensibilidade.
Unidos, irão obter um esforço misturado de força e de ternura. Mas esta união indispensável exige da parte dos esposos um grande desinteresse. Trata-se com efeito de examinar objetivamente as disposições do filho e não de impor-lhe teorias educativas já preparadas. Examinando de comum acordo os resultados obtidos, os pais aperfeiçoarão dia a dia seus métodos. Desentendimento dos pais e desvios de consciência. Se os pais estiverem em desacordo, o filho perderá a verdadeira noção do permitido e do proibido, do bem e do mal. Sua consciência desnorteia-se. Eis, em resumo, o mecanismo desse inevitável resultado. Todas as crianças buscam o prazer e evitam o sofrimento. Seguem seus caprichos e resistem, como podem, às exigências dos adultos. Esta resistência, porém, torna-se impraticável quando o pai e a mãe estão de acordo, para juntos imporem sua vontade comum. Dá-se o oposto quando o filho constata desentendimentos. Estes, ele os sente mais do que compreende. É uma impressão que nasce desde os primeiros anos e que se manifesta por diferentes atitudes, conforme ele se encontra em presença do pai ou da mãe. Por exemplo, o bebê chora em seu berço quando sua mãe entra no quarto, ao passo que conserva sua serenidade se for o pai. Por quê? Porque ela costuma carregá-lo ao colo, mal ele resmunga, enquanto que o pai o deixa tranquilamente em seu berço. A criança percebe instintivamente a diferença dos procedimentos e daí tira proveito à sua moda. Ela tende naturalmente a procurar nos adultos cúmplices para a satisfação de seus desejos. Habilidade da criança para escapar à autoridade. Os primeiros anos da infância são característicos sob esse ponto de vista. A criança inicia uma espécie de luta renhida com seus educadores. Pretende resistir por todos os meios ao seu alcance. Gritos e raivas, teimas ou fuga às exigências dos adultos, cada vez que estes lhe impõem um sacrifício ou a contrariam. Mais tarde, ela tornar-se-á um diplomata consumado, a fim de seduzir a autoridade com suas carícias, fazendo-a ceder e conquistando-lhe os favores. Que acontecerá se um dos pais ceder enquanto o outro resistir? Se um conceder o que o outro recusar? O filho naturalmente apoiar-se-á no que obedece mais facilmente a seus caprichos, passando a considerar o outro como importuno, quando não um inimigo. Buscará refúgio junto a um, contra as exigências do outro. Consequências sobre a formação da consciência. Quais serão as consequências dessa atitude do ponto de vista da formação da consciência? Evidentemente, o triunfo das volições caprichosas do filho. Querendo ou não, aquele que se tiver deixado vencer pelos choros ou carinhos da criança será praticamente responsável pelo desenvolvimento de seu egoísmo e, por conseguinte, dos desvios de sua vida moral. Jamais se deve esquecer que os hábitos morais só podem ser adquiridos com a ajuda de normas muitas vezes penosas, que a criança nunca aceitaria se não lhe fossem impostas pela vontade dos educadores. À medida que a inteligência do filho desenvolve-se, o sentimento da divisão dos pais torna-se mais consciente e o perigo agrava-se. As indecisões da criança. Toda a sua atenção é mantida para as manifestações práticas desses desentendimentos, donde ela procura tirar vantagens, não sendo governada por duas autoridades harmoniosas que a obrigam a caminhar no mesmo sentido, isto é, em linha reta, ela oscila entre duas vontades opostas e procura os meios práticos de adaptar-se, ou melhor, de escapar, a que pretende impor-lhe normas, mais ou menos penosas à sua natureza. Isto não aconteceria se os pais estivessem de acordo. Neste caso, a obediência impor-se-ia não obstante as resistências da índole. Após algumas tentativas infrutíferas para obter a intervenção de um dos pais, do qual ela espera um auxílio contra a severidade do outro, ela acabaria submetendo-se sem resistência. No entanto, quando ela conta com a vitória, sua tática é bem diferente. Consiste em instigar as autoridades uma contra a outra e em dividir para reinar. Se for bem-sucedida, é às custas de sua consciência, porquanto ela não tem outra preocupação a não ser sair-se bem dos apuros, o que é, por definição, a antítese da formação moral. Pois formar sua consciência é submetê-la ao dever,
quaisquer que sejam os sacrifícios necessários. Esquivar-se é salvar seus interesses pessoais e seguir seu capricho. Para melhor me fazer entender, cito um exemplo. A criança dominada bruscamente por um acesso de preguiça gostaria bem de esquivar-se da obrigação de preparar suas lições. Dá como pretexto uma dor de cabeça, sabendo de antemão que sua mãe tornar-se-á cúmplice complacente desse oportuno mal-estar. O pai, mais perspicaz, suspeita da astúcia e declara que as lições deverão ser feitas como de costume. Nasce a discussão. É claro que o filho vai apoiar a mãe contra o pai. Não dispõe de outro meio para sair-se da situação embaraçosa em que o colocou a preguiça. Seja qual for o resultado, quer o pai ceda ou imponha sua vontade, a consciência da criança está desvirtuada. Não se trata mais de submeter-se a uma lei moral, mas de considerar-se como vitoriosa ou derrotada. Sua alma acha-se numa disposição de luta, em que as preocupações de consciência são totalmente excluídas. O bom entendimento dos pais é, pois, um elemento essencial à formação moral do filho. Este, aliás, deve normalmente contribuir para facilitar essa boa harmonia e estreitar a intimidade moral dos esposos. Suas preocupações e solicitudes comuns da educação do filho não os obrigam, acaso, a saírem de si mesmos e a curvarem-se atentamente sobre o pequenino ser, fraco e impotente, que lhes foi confiado pela providência? Partilha das responsabilidades entre o pai e a mãe. Por esse jogo natural das responsabilidades que acompanham o nascimento dos filhos, o amor conjugal adquire muito naturalmente um desinteresse e uma generosidade que as alegrias de uma união estéril não teriam podido fazer nascer. Não seriam os esposos tentados a viver egoisticamente se a natureza previdente não os obrigasse pela procriação a esquecerem-se de si mesmos para consagrarem-se à formação dos seres provenientes de seu amor mútuo? O fato de ter filhos desenvolve ao máximo o senso de responsabilidade comum do pai e da mãe. Incita-os a um devotamento de todos os instantes. Sua união será tanto mais íntima quanto mais responsáveis sentirem-se e responsáveis em comum do futuro dos filhos. Até o instinto sexual, tão facilmente orientado para os gozos egoístas, transforma-se e purifica-se ante essa perspectiva. Os que se recusam sistematicamente à paternidade desenvolvem, inconscientes, uma sede de gozo que matará por fim os elementos generosos, que normalmente acompanham a união conjugal. O desejo de ter filhos e de vê-los multiplicarem-se facilita o desapego de si e o espírito de abnegação, elementos essenciais à união dos corações. A vontade de educá-los do modo mais perfeito ajuda os esposos a ultrapassarem-se a si mesmos e a adquirirem as qualidades graças às quais eles realizam da melhor maneira possível sua missão educadora. Dedicação comum. Não se deve crer que a vinda do filho, dando nova orientação ao amor conjugal, tenha como consequência diminuir o amor mútuo dos esposos. Pelo contrário, ela vem reforçar esse amor, estreitando os laços morais que os unem, dando-lhes o sentimento de uma vocação comum, a de formar a consciência e o coração da criança, e de esclarecer-lhe a inteligência. Como realizar essa tarefa difícil senão por uma intimidade maior e pela participação cotidiana das solicitudes e preocupações que acompanham sua formação moral? O equilíbrio moral dos esposos pelo filho. O amor conjugal traz em si perigos e extravios. A mulher sente-se tentada a deixar-se monopolizar pelo amor, a ponto de perder uma parte de sua liberdade moral. O homem enamorado de sua mulher corre o risco de deixar desenvolver em si uma paixão mais ou menos egoísta. Esses desvios serão facilmente afastados quando os esposos curvarem-se juntos sobre os filhos confiados a seus cuidados. A característica de cada um dos dois, a força masculina por um lado e o encanto feminino por outro, não são destinados a desaparecerem pelo fato do nascimento do filho. Pelo contrário, deverão reforçar-se e completar em vista de exercerem uma ação convergente e complementar sobre a alma infantil. A força masculina transforma-se numa autoridade protetora. A graça feminina
num carinho e numa suavidade naturais. A união dos esposos fortifica-se na medida em que a mulher depositar confiança na autoridade paterna e o homem na ternura atenta da mãe. A influência que se exercem em vista de realizarem a educação do filho ajudá-lo a adquirir o equilíbrio das duas naturezas diferentes e complementares, cuja missão é formar o ser perfeito. Consequências da desunião sobre a evolução. Primeira, dos sentimentos. A união dos esposos não contribui apenas para o equilíbrio do casal, mas também para o dos filhos. Como mostraremos mais minuciosamente no curso deste trabalho, os desacordos e mais ainda as desuniões dos pais têm como consequência desvirtuar e comprometer o desenvolvimento normal das faculdades da criança. Para que esta se desenvolva bem, mesmo fisicamente, precisa viver uma atmosfera de paz e harmonia. Se é evidente que a desordem material multiplica nas crianças as ocasiões de enervamento, com mais razão o desentendimento dos pais terá como consequência perturbar o desabrochamento normal de seus sentimentos. Disputada por dois polos opostos de afeição, sua necessidade de amar e de ser amada será atormentada e constrangida, levando-a a um desequilíbrio moral que poderá obrigá-la a escolher a afeição de um em detrimento da do outro, ou a se isolar numa reserva sentimental que pouco a pouco arruinará os impulsos espontâneos de seu coração. É um fato inegável que a maior parte dos desvios de conduta e de caráter constatados nas crianças que praticam ações que as conduzem perante os tribunais geralmente não tem outra causa senão a ausência de união e intimidade dos pais. Segunda, da vida moral. A estes desvios de sentimentos virá um dia acrescentar-se o da consciência. Para fazer os esforços exigidos pela vida moral, o educando tem necessidade de sentir-se apoiado e mantido por uma afeição. Se esta vem a faltar, ele fica sem energia e sem coragem. Deixa-se arrastar por seus instintos egoístas e abandona a luta. Ora, essa exigência moral do coração da criança, esse apoio imprescindível à sua vontade enfraquecida, ela não pode encontrar nos pais, quando estes, não estando de acordo entre si, são incapazes de cercá-la de uma única e mesma afeição. Os anseios de sua natureza exigem que ela seja desenvolvida por um só amor em duas pessoas. Se essa unidade for partida, a consciência infantil torna-se como um barco sem leme. Teremos oportunidade de constatar que a formação das noções de lei e dever exige que os pais pensem sempre da mesma maneira quando se trata de dirigir os atos do filho e de impor-lhe normas de vida. Se eles estiverem em desacordo e se suas maneiras de proceder e de governar forem contraditórias, a noção do dever não se pode formar nem consolidar-se. É normalmente substituída por preocupações de ordem prática, que consistem em aproveitar da desunião para satisfazer suas paixões egoístas. Terceira, do coração. O desentendimento dos pais tem ainda uma outra consequência, cuja importância não devemos subestimar. Favorece o desvio da evolução normal dos sentimentos nos adolescentes. Há uma fase da formação da personalidade humana perigosa entre todas, aquela em que o jovem começa a sonhar com o amor e a procurar exemplos mais conformes ao seu ideal. É bem evidente que seus anseios e suas investigações ir-se-ão extraviar se ele vive diariamente junto de pais que deixaram de amarem-se, e pior ainda, em disposições habituais de desarmonia ou de hostilidade. Ele certamente chegará à conclusão que não há semelhança possível entre o amor com o qual sonha e a situação moral dos pais. Será, pois, naturalmente levado a buscar fora de casa e até do casamento a realização de seus ideais e suas esperanças. A desarmonia do lar atira-o entre os braços daqueles que fazem do amor uma aventura alegre e agradável. Talvez ele esteja irremediavelmente perdido para a vida familiar.
Pelo contrário, aqueles cujos pais vivem numa harmonia perfeita e que souberam guardar no seio da vida familiar o frescor de seu primeiro amor, orientará muito naturalmente suas aspirações para um amor semelhante ao que esclareceu e penetrou sua própria evolução sentimental.